Olá, meu nome é Liana Cirne Lins, eu sou advogada, professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Em abril de 2016, a Câmara dos Deputados autorizou a instauração do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ela foi denunciada pela prática de pedaladas fiscais e pela edição de decretos autorizadores da abertura de créditos suplementares. Essas duas práticas, na versão da acusação, seriam um fundamento jurídico para o impeachment da presidente. A partir de então, foi instaurada uma comissão especial do impeachment no Senado Federal. O Senado Federal atua, nesse caso, como um tribunal, e os senadores não atuam como legisladores, mas sim como verdadeiros juízes. É por isso que foram realizadas diversas provas. Prova documental, ouvida de testemunhas e uma perícia técnica. Essa perícia foi conclusiva. A presidente Dilma não realizou nenhuma pedalada fiscal. O mesmo deve-se dizer em relação aos decretos para abertura de créditos suplementares. Esses decretos são fruto de uma cadeia de técnicos de diversas áreas. Eles iniciam por requisição do Ministério interessado, após avaliação de compatibilidade orçamentária e de legalidade. Depois são enviados ao Ministério do Planejamento, que também vai avaliar a compatibilidade orçamentária e a legalidade do decreto. Somente então, eles são enviados para a Casa Civil. Na Casa Civil, há também a necessidade de avaliação da legalidade e da adequação orçamentária do decreto. Somente após essa cadeia se realizar é que o decreto é enviado para a Presidente da República para que seja assinado. Veja o que dizem as testemunhas. Realizado toda essa cadeia, ao chegar no presidente da República, me parece que há quase uma inexigibilidade de conduta adversa parte do presidente da República. O presidente da República não tem condições de reanalisar todos esses pressupostos, em especial se está acompanhado com, mais uma vez, o Ministério proponente dizendo que há compatibilidade orçamentária e há respaldo jurídico. O Ministério do Planejamento, que é quem é o responsável pela área orçamentária no nosso desenho ministerial. Ou seja, não houve qualquer ato da presidente Dilma que configure crime de responsabilidade. Aliás, a líder do governo Temer no Senado afirmou que o impeachment não tratava das pedaladas fiscais. Mas foi isso que levou a presidente Dilma a julgamento. Também por esse motivo, o relatório do senador Anastasia, reconhecendo que não há qualquer ato que configure crime de responsabilidade, se socorre da figura da responsabilidade por omissão. De acordo com esta tese, majoritariamente rejeitada pelos juristas, a presidente Dilma teria se omitido em fiscalizar as atribuições do ministro da Fazenda, ao qual compete verificar o cumprimento da meta fiscal. A presidência cabe à direção superior da administração federal. Isso não pode ser confundido com a administração financeira e orçamentária, que compete ao ministro da Fazenda. Não há ato, não há dolo, não há nada que incrimine a presidente Dilma Rousseff. Sabe o que isso significa? Pura e simplesmente que não houve crime de responsabilidade. Que Dilma Rousseff é inocente, mas que está sendo julgada por um tribunal de exceção. As pedaladas fiscais foram a desculpa para levar Dilma Rousseff perante esse tribunal
E mesmo com todas as provas demonstrando a sua inocência, ela está sendo julgada aos leões e aos traidores. Significa que, aos olhos do mundo e da própria história do Brasil, esse impeachment não passa de um golpe. Se a líder do governo Temer no Senado afirmou que o impeachment não é sobre as pedaladas fiscais, então sobre o que ele é? Esse golpe é sobre os seus direitos. Desde que assumiu, o governo interino de Michel Temer iniciou uma ofensiva contra os direitos do trabalhador com base em uma proposta da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma das mais importantes apoiadoras do impeachment. A proposta de flexibilização dos direitos trabalhistas e de precarização da condição do trabalhador consiste em autorizar que patrões e trabalhadores negociem diretamente os direitos do trabalhador, sem a participação ou a intervenção dos sindicatos. Isso significa dizer que você vai negociar com seu patrão diretamente as suas férias e o seu 13º. Você realmente acha que está em condições de negociar com seu patrão de igual para igual? As regras da aposentadoria que o governo interino de Temer quer fazer aprovar, mais do que dificultar a aposentadoria, estabelece idades mínimas iguais de 65 anos para mulheres e homens, desconsiderando a dupla ou tripla jornada de trabalho da mulher e as desigualdades do mercado. Pior, quer fazer isso por via de decreto presidencial, ou seja, sem sequer passar essa discussão pelo Congresso Nacional e muito menos pela sociedade civil, que é a principal afetada. Finalmente, o governo interino de Michel Temer quer desvincular os benefícios previdenciários, aposentadoria, pensões, dos reajustes do salário mínimo. Se você já acha a sua aposentadoria ruim como ela é hoje, imagine como ela vai ficar se forem aprovadas as novas regras do governo Temer. E sabe para quando estão previstas essas reformas? Para logo depois que o impeachment for aprovado. O governo já anunciou que pretende aprovar a reforma trabalhista agora, neste ano de 2016, e a reforma previdenciária no ano que vem. Mas, infelizmente, não para por aqui. O governo também já anunciou profundos cortes na saúde e na educação públicas. O golpe é pago pela classe trabalhadora. E quem está pagando o pato somos todos nós. O golpe é contra o patrimônio do brasileiro. Temos sérias ameaças de precarização e posterior privatização do SUS e das universidades federais. Além disso, recentemente, sob a gestão do governo interino de Michel Temer, a Petrobras anunciou a venda do primeiro campo de pré-sal pelo valor de 2,5 bilhões de reais. Para entendermos quão baixo esse valor, basta compararmos com o impacto do reajuste do funcionalismo público, do judiciário, executivo e legislativo, reajuste esse concedido pelo mesmo governo de Temer, cujo impacto é de 67,7 bilhões de reais até o ano de 2018. Num cálculo rápido, nós precisaríamos vender 27 campos de pré-sal somente para pagar este reajuste dos servidores. Não é possível concordar que o nosso patrimônio valha tão pouco. Como o impeachment pode se propor a limpar o país da corrupção, substituindo uma presidente contra a qual não pesa nenhuma condenação por um presidente interino ficha suja que está inelegível pelos próximos 8 anos e que iniciou o seu governo com a nomeação de 7 ministros envolvidos na Operação Lava Jato. Mais grave, o braço direito de Michel Temer, ex-ministro Romero Jucá, foi flagrado em escutas telefônicas com Sérgio Machado, nas quais afirmava que o verdadeiro propósito do impeachment
era justamente impedir a continuidade das investigações da Lava Jato. Escute trechos da conversa telefônica. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Eu sou o Renan que está contra essa porra. Um acordo. Eu não gosto do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Não esqueça da Cunha, que a Cunha está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Com todo mundo e parava tudo. E aí foi delimitar onde está. Pronto. Parava tudo. O golpe é contra uma mulher inocente, que, como comprovado, não cometeu qualquer crime de responsabilidade. E mesmo sem ter cometido o crime de responsabilidade, foi ofendida, humilhada, xingada e moralmente agredida como nunca antes vimos um político brasileiro ser tratado. O golpe é machista. Em um momento de crise política tão grave, não é justo que os rumos do nosso país sejam decididos por apenas 81 membros do Senado. Toda a população tem que ser ouvida. Para isso, é necessário um plebiscito. Somente assim a sociedade poderá decidir se deseja antecipar as eleições presidenciais. A presidente Dilma Rousseff já se pronunciou publicamente a favor do plebiscito. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. Estou convencida da necessidade e darei meu apoio irrestrito à convocação de um plebiscito, com o objetivo de consultar a população sobre a realização antecipada de eleições, bem como sobre a reforma política e eleitoral. Se os senadores votarem a favor do impeachment, mas não a favor do plebiscito, eles vão perpetuar no poder um projeto de governo que não apenas não se elegeu nas urnas, mas que é o oposto daquele que foi escolhido pela maioria dos brasileiros. Isso é muito grave e fere de morte o espírito da democracia.